Fala aí pessoal, beleza? Hoje é um vídeo especial aqui, que no último dia 9 foi o dia da vitória, né? Que foi o dia em que os aliados derrotaram o eixo, né? Na verdade, a Alemanha encerrando a guerra na Europa. E isso é uma coisa assim, muito importante, que a gente não dá valor pelo nosso esforço na guerra, né? Assim, um monte de gente nem sabe que a gente lutou. Isso pra mim é um absurdo, né? Mas de qualquer forma, nossos heróis que lutaram lá foram abandonados demais e, vamos dizer assim, esquecidos, né? Então esse vídeo aqui é uma homenagem a eles, que a gente nunca vai esquecer o esforço deles. Na década de 30, com a postura de neutralidade que o governo brasileiro tinha, né? Como eu falei em outro vídeo já, a equidistância pragmática, a gente achou que ia estar em segurança. Porém, alguns submarinos alemães vieram para o Atlântico e afundaram 36 navios mercantis brasileiros, matando 1.600 brasileiros no processo. E isso forçou a gente a entrar na guerra também. Só que o problema é que isso pegou a gente de surpresa. Só que até a declaração de guerra, o nosso exército estava totalmente despreparado para uma guerra moderna. Que nosso equipamento não era nem uniforme, era assim, a gente tinha basicamente excedente de tudo quanto era canto da Europa, né? Então a gente tinha equipamento francês, equipamento inglês, equipamento de tudo que você imaginar. E a nossa doutrina era baseada na doutrina francesa de antes da guerra, que era muito baseada na experiência da Primeira Guerra, e como a gente sabe pelo resultado da guerra, a doutrina francesa não foi muito bem. Aí depois dos acordos com os americanos, eles nos ajudaram bastante a reequipar e reorganizar, principalmente isso, né? Então alguns militares nossos foram para lá para aprender, né, novas táticas, novas doutrinas, e alguns militares deles vieram para cá para ajudar a treinar os nossos militares. A FAB também foi parecido com isso, né? Tendo ela sido criada como um ramo separado em 41, com a gente recebendo vários aviões americanos. Apesar de os americanos realmente olharem pra gente com um desdém, assim, com uma olhar de superioridade, eles entregaram equipamento inferior pra gente, na verdade porque eles estavam preocupados com a própria máquina de guerra, que eles estavam tendo assim problemas para abastecer os próprios soldados, que ainda estavam no começo da guerra, lá em 43, assim, antes da invasão da África, eles estavam com problemas quanto a isso. Diferente do que se pensa, os brasileiros não foram pra guerra despreparados. Aliás, pelo contrário, a gente ficou 1 ano e meio treinando aqui e ainda ficou mais um tempo treinando na Itália quando a gente chegou. E a gente só não tinha experiência de combate real, mas a gente treinou bastante e já foi posto à prova quando chegou na Itália depois. Esse tempo que demorou para a gente entrar na guerra se deu por vários motivos, né? Então, além da mobilização e do treinamento, a gente também estava com divergências sobre como seria a nossa participação na guerra, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. O Dutra cogitou que a gente enviasse 100 mil soldados, enquanto outros questionavam se a gente precisava realmente enviar homens. Cogitou-se que a gente fizesse só a guarda de alguns territórios pelo Atlântico, né, como por exemplo a Ilha da Madeira, e outros que cogitavam a gente participar logo, já de cara, da invasão do norte da África também. Mas isso não aconteceu porque os americanos queriam ter a experiência de combate para eles no começo, até para poder estudar se estava funcionando certo os equipamentos e as táticas deles. Toda essa demora gerou uma descrença no povo, que começou a comentar uma frase que ficou famosa, que é: mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Por isso que a cobra fumando virou o símbolo da FEB, que na verdade é o símbolo extraoficial, né? Não é o nosso símbolo oficial, mas ele foi adotado com carinho pelas praças, vamos dizer assim. Mas o que se sucedeu, na verdade, foi uma grande e boa surpresa, com o Brasil tendo sido a força mais efetiva da guerra, até por conta do seu tamanho diminuto e com todas as condições adversas. Foi um absurdo os resultados que a gente conseguiu. Então a FEB foi enviada para lutar na Itália em 1944, com um efetivo de 25 mil soldados. Nós fizemos parte integrante do 5º Exército Americano, que, só um parênteses aqui, né, muita gente pensa que nós estávamos sob as ordens americanas, né? E assim, sim e não, a gente não era submisso aos americanos como um todo. A gente fazia parte do exército que estava sob o comando americano, que continha várias nacionalidades, na verdade.
A FEB era a ponta da lança ali no ataque contra o norte da Itália. A nossa participação durou 7 meses e meio, tendo a nossa principal batalha sido Monte Castelo, que durou 3 dias e possibilitou o avanço aliado na linha gótica. A conquista foi acreditada a uma divisão de artilharia que ajudou muito o avanço da infantaria brasileira. E a pressão que foi feita nos alemães foi tão grande que eles tiveram que enviar tropas de outros pontos da linha defensiva, né? E isso abriu espaço para que os americanos e ingleses avançassem e dominassem as outras posições. Depois dessa vitória, os aliados perceberam que o Brasil era uma força a ser reconhecida. Até, entre parênteses aqui, porque os próprios americanos tentaram conquistar Monte Castelo e eles não conseguiram. Até por isso deixaram pra gente, né? Mas por isso, os aliados queriam que a gente fizesse parte das forças de ocupação da Europa depois da guerra, né? A gente ia ficar responsável por ocupar a Áustria. E aí eu fico me pensando às vezes o que seria, né, se a gente tivesse aceitado. Mas isso é uma outra conversa. A nossa outra batalha mais importante foi a Batalha de Montese, que também foi a nossa mais custosa. Mais de 400 pracinhas deixando suas vidas ali no campo de batalha para a gente conseguir a vitória final. A gente participou de várias outras batalhas que foram importantes, mas essas duas foram as principais. Estou deixando agora na tela para vocês terem uma noção como foi o nosso percurso, né, como foi a nossa campanha. Acredita-se que um capitão alemão falou para um prisioneiro que tinha sido capturado na FEB: francamente, vocês brasileiros são malucos ou muito corajosos. Nunca vi alguém avançar contra metralhadoras e posições defensivas bem estabelecidas com tanto desprezo pela vida. Vocês são demônios. Tem muito imbecil por aí que fala que a gente lutou contra tropas inferiores, né, do exército alemão, só que isso não podia estar mais longe da verdade. Muitos ali eram veteranos do Afrika Korps ou do Fronte do Leste, né, na luta contra a União Soviética. Além disso, eles estavam em posições defensivas muito bem estabelecidas, ainda mais com a questão da geografia local, que era um terreno extremamente montanhoso e difícil de combater. De onde eles estavam, eles tinham uma total vantagem defensiva. E tem mais uma coisa: quando os aliados dominaram o sul da Itália, o avanço até Roma foi um pouco mais devagar, porque eles queriam consolidar a posição e reorganizar, né? Porque senão, se eles continuassem avançando, ia dispersar muito as tropas. Então esse avanço mais devagar possibilitou que os alemães fizessem um recuo ordenado. Então eles levaram todo o equipamento pesado, concentrando ele na linha gótica. Então ficou muito mais protegido, né? Então ficou muito mais difícil de atacar. Mas principalmente o que eles conseguiram levar foi a artilharia pesada. Então você imagina a situação. A guerra terminou para a FEB em 45, quando eles chegaram em Susa, que eles se encontraram com tropas francesas. E aí já marcando o fim da nossa participação com a unificação de todo o fronte. Mas o exército brasileiro foi o único a conseguir dominar uma divisão alemã inteira de uma vez só nesse teatro de operações. Fizemos mais de 20 mil prisioneiros, inclusive 2 generais alemães e um italiano, 1.500 veículos e 80 peças de artilharia. A FAB realizou 445 missões de bombardeio com sucesso, destruindo vários alvos que prejudicaram os esforços de guerra do eixo. 85% dos depósitos de munição, 36% dos depósitos de combustível e 28% da infraestrutura logística do eixo na Itália. E a Marinha do Brasil também participou e enfrentou 60 submarinos. Entretanto, por incrível que pareça, nossos heróis foram tratados como lixo depois da guerra. Apesar de quando eles chegaram foi uma festa danada aqui, né, foi digna do esforço deles, diferentemente do que aconteceu em outros países, que vários ex-combatentes tiveram apoio do governo, apoio do povo, né, da sociedade, das suas famílias, os nossos aqui foram totalmente descartados, principalmente por um grande motivo, que assim, o Getúlio Vargas percebeu que quando eles voltaram muito diferente, com a cabeça diferente também, porque a gente lutou contra ditaduras lá na Europa, só que a gente tinha uma ditadura aqui no Brasil, e o nosso exército ficou uma força a ser reconhecida. Então, Getúlio Vargas percebeu que o exército, os militares na verdade, seriam uma ameaça a ele. Então ele desfez logo de cara a força expedicionária, mandou todo mundo para casa para tentar contornar isso. Mas não deu muito tempo, ele teve que abdicar do poder. Alguns soldados já voltaram da Itália como civis. Quando chegaram aqui, mal receberam agradecimento, né? Então é muito complicada a situação. Uma grande parte voltou com sequelas, principalmente psicológicas. Mesmo os que não voltaram com nada tão grave,
você sempre fica com alguma consequência depois de passar por uma guerra, né? Meu pai mesmo, ele tinha um vizinho que ele ficou com muitos problemas graves e assim, o governo nunca ajudou, nunca fez nada, os militares nunca fizeram nada por eles. É complicado porque imagina você tá passando por uma situação, imagina você ter que correr para se esconder em tumba por causa do bombardeio inimigo, né? Você ter que se enfiar dentro de uma tumba para não morrer. E isso aconteceu mesmo, era a história desse vizinho do meu pai, né? De quando ele era criança. E é pesado porque imagina, ele fala, né? Meu pai comenta comigo sempre quando a gente fala disso, que não podia passar um avião em cima lá, e era rota de avião. Passava um avião por cima da região ali, da rua deles, que ele sai correndo gritando assim, vai avião, bombardeia, assim, derrubava a mesa para se esconder atrás e... Imagina a situação. Então, assim, não é pouca coisa que aconteceu, né? Muita gente tem sequelas, assim, psicológicas, em graus diferentes, né? O curioso é que na Itália eles recebem muitas homenagens até hoje, existindo muitos monumentos de agradecimento aos liberatori, que os ajudaram, assim, com muita gentileza, assim, extremamente mais do que os aliados. E eles aprendem na escola desde pequeno isso. Mas além deles, teve que vir uma banda sueca, lá da Casa do Chapéu, vir fazer homenagem para eles, porque a gente não tem capacidade de fazer isso aqui no Brasil. Mas pelo menos na minha visão, né, no que eu venho vendo, isso vem mudando de um tempo para cá, né, com tanto a população, mas principalmente os militares, né, vindo assim, buscando honrar a memória, né, e os pracinhas que eles estão vivos. Mas eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link para essa música, alguns vídeos falando sobre a FEB, assim, muito importantes. E eu vou deixar também um texto falando, um texto americano falando sobre nossa participação, até para vocês não acharem que esse é um vídeo assim ideológico, nacionalista, né? Para vocês verem que eu estou falando só fatos históricos. Agora eu queria perguntar, por que motivo a gente esquecer nossos heróis? Por que motivo a gente não aprende sobre eles na escola, ou no máximo uma nota de rodapé? A quem interessa um Brasil fraco? Bom, agora já chegando ao final do vídeo, se você quer ver a cobra fumar, se inscreve aí no canal, senta pula no like. Se você achar pertinente, né, se você quiser deixar algum comentário, uma crítica construtiva, ou gostar desse vídeo e quiser comentar, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que são patriotas, ou que gostam de história, ou que gostam desse tipo de assunto, ou então que falam bosta e você quer mostrar para eles que você está certo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que tenham gostado. Nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, nas asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Cobras fumantes, eterna é sua vitória.